Boa noite a todos. Começando mais um Pascom Entrevista dessa segunda-feira. E o tema de hoje é comunicação para a verdade e a vida. Fake news, as mídias sociais que nós usamos hoje nas redes das igrejas. A nossa convidada de hoje é a Daniele. Ela é assessora de comunicação e imprensa lá aqui da Arquidiocese de Juiz de Fora. Ela já entrou aqui na live que eu vi. Logo eu vou convidar você, Daniele. Antes eu vou passar para todo mundo que está assistindo aqui a programação da semana que nós temos aqui na paróquia. Todo mundo deve conhecer já, mas é sempre bom dar uma lembrada. Toda segunda-feira a gente tem o Pascom Entrevista. Na terça-feira nós temos a palavra que é o Espírito e Vida com o Padre Everaldo, às 19h30, postada no YouTube. Na quarta-feira nós temos um momento de catequese com o Papa Francisco aqui no Instagram. Na quinta-feira temos a missa com a bênção do Santíssimo, que é transmitida ao vivo às 19h30 pelo YouTube. Na sexta nós temos um momento com o nosso diácono João Roberto, que chama Conhecendo as Riquezas da Fé Católica, também às 19h30, postado no YouTube. No sábado, nós temos um encontro com o Grupo Jovem Impacto, onde nós temos o Papo Mariano às 18 horas e às 19h30 a treta. E no domingo, nós temos a transmissão da missa às 9h30 da manhã, na paróquia mesmo nossa aqui de Santa Terezinha, e às 18 horas a transmissão é feita lá na paróquia de São Pedro. Aí você pode acompanhar também pelo nosso canal do YouTube. Quem não segue a gente no YouTube, nosso canal é Paróquia Santa Terezinha JF. Aí tudo que a gente tem na nossa programação é postado lá. E também nós avisamos aqui nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente posta todo dia, lembrando qual vai ser o momento do dia para você poder acompanhar e não esquecer, tá bom? Então hoje vou convidar aqui agora a Daniele para participar conosco, para começar a dar início aqui ao nosso tema de hoje. Vamos ver aqui. Oi, Daniele, tudo bom? Boa noite, Boa noite. Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia com você? Tudo jóia também, graças a Deus. Amém. Preparado para a nossa entrevista de hoje? Nervosa, mas preparada. Um apoia a outra e vai dar tudo certo. Amém. É mais uma conversa, né, para ser normal. Eu queria começar para você se apresentar para as pessoas que estão assistindo.
que você faz. Uhum. Fique à vontade. Então, eu trabalho na assessoria de comunicação e imprensa da Arquidiocese há 7 anos. No último dia 19 de agosto, fez 7 anos que eu Uhum, trabalho lá, graças a Deus. No setor, né, para quem não conhece primeiro, né, a assessoria de comunicação e imprensa da Arquidiocese fica no prédio da Cúria Metropolitana, né, o setor funciona lá. Para quem não sabe onde fica o prédio da Cúria, é um prédio anexo ao Seminário Santo Antônio, é o mesmo terreno, é um prédio novo que fica ao lado ali do seminário, né? E no setor nós somos três, né? Na assessoria de comunicação mesmo, trabalhamos eu e a Mona Lisa, e trabalha uhum, conosco o Elias, que é o responsável pelo jornal Folha Missionária, né? Na assessoria de comunicação, a gente, assim, resumidamente, né, o que, que a gente faz? A gente toma conta do site da Arquidiocese, a gente publica notícias diariamente, notícias locais, nacionais, internacionais da igreja, né, de uma forma geral. E a gente também gerencia as redes sociais da Arquidiocese de Juiz de Fora, que são Instagram, Facebook, o Twitter, né? O YouTube nosso é mais para a gente divulgar vídeos, né? Principalmente do arcebispo, e a gente usa muito mais o YouTube para a gente poder jogar os vídeos no nosso site, né? O site sim. da Arquidiocese passou por uma atualização mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, mudou um pouquinho a identidade visual, deu uma modernizada. E a proposta é justamente trazer, além das informações da igreja local nossa aqui, das paróquias de Juiz de Fora e do interior, também do Brasil e do mundo, né? A proposta é que seja um portal para que as pessoas possam ter notícias aí, o que elas quiserem saber do que está acontecendo na igreja do Brasil, do mundo e aqui da nossa arquidiocese. E é uma área assim, muito grande, muita responsabilidade que vocês têm, né? Porque a gente com o Pascom aqui da paróquia, a gente só tem assim, poucas redes, né? Nós temos o Facebook, o Instagram e o YouTube. E vocês com essa imensidade de redes, ainda mais tem Twitter e tal, e muita informação, lidar com isso, o que postar ou não. É, na verdade, a dificuldade maior, assim, eu não digo nem a dificuldade, né? O desafio é a gente conseguir trazer um pouquinho de cada paróquia, que são 91 e mais três quase paróquias, né? O território da nossa arquidiocese é muito grande. Então a gente procura deixar. O espaço está aberto para todos, né? A gente procura fazer com que todas se sintam representadas, possam se ver no site, né? E isso justamente por serem tantas paróquias e o território ser tão grande, isso às vezes é um desafio, né? A gente conseguir aí fazer com que todas tenham esse espaço, né? A gente tenta, a gente procura sempre, né, correr atrás das paróquias, das programações, porque todas elas são igualmente importantes para nós e é muito bom que os paroquianos se vejam representados no site da Arquidiocese, nas redes sociais. Então, até aproveitar para ficar um convite aqui, né? Fazer um merchan O para espaço aquelas também tem vocês. para que aquelas pessoas, os agentes de PASCOM, os integrantes de paróquia que quiserem se ver mesmo, né, nas redes sociais e no site da Arquidiocese, para entrar em contato conosco, né? A gente está sempre de portas abertas para divulgar as festas, programações de padroeiros, enfim. É tudo muito importante para a gente. Com certeza. Inclusive, nós participamos também, como PASCOM, de um encontro com vocês, né? De conhecimento muito proveitoso mesmo. A gente procura realizar, assim, todos os anos, um retiro espiritual para os agentes da PASCOM, que são da província eclesiástica, né? A província eclesiástica, para quem não sabe, a província eclesiástica de Juiz de Fora, né? É composta pela nossa arquidiocese, que é a sede dessa província, e também pelas dioceses de São João del Rei e Leopoldina. Então, todos os anos a gente realiza esse retiro espiritual e que ano passado a gente teve a proposta de trazer, além dessa parte mais espiritual, que é uma das bases, é um dos eixos da PASCOM, do agente da PASCOM, trazer também formação, né? Que também é muito importante, né? O agente da PASCOM, os jornalistas, enfim, os profissionais ou não, os voluntários da comunicação que trabalham aí nas paróquias, terem essa formação, enfim, serem atualizados, né? E receberem dicas, e a gente também tem uma troca muito grande de informações ali, a gente se conhece, o que também é muito legal, que muitas vezes a gente só lida com as pessoas pelas redes sociais, né? WhatsApp, internet, assim, Instagram, Sim, e a sim. gente conhece as pessoas pessoalmente, tem a possibilidade de conversar, trocar ideias, e isso é sempre muito importante, né?
É assim. E uma das coisas que foi enfatizado, que eu não lembro, foi sobre as redes sociais, né? Que é o nosso tema aqui de hoje. Sim. E a gente estava conversando sobre a igreja e as redes, como que lidar. Mas esse momento agora de pandemia, que a Pascom tem trabalhado muito para poder conseguir dar conta do recado. E como que você acha que a igreja tem visto agora essa importância das redes sociais e como ela tem lidado com evangelizar, chegar até as pessoas em casa, porque não é igual você estar na missa, isso é fácil. Não, com Mas certeza. a melhor maneira que nós, como PASCOM, podemos fazer para que esse se aproxime mais, entendeu? Uhum. A igreja, assim, há muitos anos, há décadas já, dá muita importância, né, para a comunicação, né? Sem comunicação não há evangelização, né? A gente vê muitos Uhum. padres falando disso e é a pura verdade, né? Os meios de comunicação vêm para somar na missão da igreja e dos próprios comunicadores, né? Com o advento aí das redes sociais, da internet, essa possibilidade ficou muito mais próxima das pessoas, né? As pessoas na palma das mãos podem ter ali, hoje em dia, como você bem disse, a missa, né? As pessoas não precisam estar fisicamente ali na igreja, né? É a questão mesmo espiritual. E a Pascom, né, que tem se tornado assim, tem se mostrado mais importante, imprescindível. O que a gente reparou aqui na Arquidiocese é que muitas paróquias que ainda não tinham esses grupos montados, né? Às vezes não tinham Facebook, não tinham mesmo as redes sociais. E muitas vezes é porque não haviam voluntários para isso, enfim, né? Várias são as razões. Mas a gente viu que a quantidade de pascons que surgiram, a quantidade de pessoas que começaram a se envolver com a comunicação justamente para que a missa pudesse estar na casa das pessoas, para que as pessoas pudessem fazer das suas casas igrejas domésticas nesse tempo de pandemia, né? Então, assim, as PASCONs, os voluntários, os profissionais têm sido imprescindíveis para que as pessoas tenham força nesse tempo de pandemia, né? Levar a palavra de Deus, levar a presença de Deus, a presença eucarística ali, mesmo que você esteja vendo só pela televisão, pela tela do celular, né? A comunhão espiritual é muito importante, né? Eu ouvi um padre falar que antes de você fazer a comunhão sacramental, você tem que fazer primeiro a comunhão espiritual, mesmo que você esteja na igreja, né? Então, o simples fato de você estar ali, dedicar um tempo, né, do seu domingo, do seu sábado, enfim, de todos os dias da semana, para acompanhar uma Santa Missa é bênção. E sem a Pascom, e sem os veículos de comunicação, sem as redes sociais, a gente não teria isso, né? Imagina só, Jéssica, se essa pandemia, é lógico que já houve outras aí durante a história, né? Sim. Mas imagine só se a gente não tivesse essas ferramentas que a gente tem hoje. Né? São aí quase 5 meses que as pessoas estão isoladas dentro de casa, muitas ainda não saíram, apesar da flexibilização que a gente já tem visto. Imagina só, né, como é que seria a nossa vida. Hoje que a gente tem celular o tempo inteiro, a gente não se desconecta. Você Não, imagina? é difícil. É difícil a gente imaginar, né? É difícil. Mas também eu acho que em contrapartida entra muito essa questão de é bom as redes, a gente está o tempo inteiro com elas, só que o excesso de informação que a gente tem nas redes. Você acha que isso atrapalha? Porque assim, eu quando vou começar uma transmissão de missa na Pascom, eu às vezes desativo os comentários, porque para mim, eu acho que quando você está assistindo uma missa e comentando, você interage é positivo. Mas tem momentos em que você tem que estar ali, sabe? Na sua fé, concentrada na missa. E esse excesso de informação, você querer comentar, querer interagir, às vezes não é muito bom, né? Sim, a gente tem que ver os dois lados, né? Muita gente, muita gente às vezes comenta ali, assim, até com pedidos de orações mesmo, de intenção da missa, né? Mas a gente tem que saber a hora de falar e a hora de calar, né? Muitas vezes, se a gente, não, deixa eu fazer um comentário aqui, a gente acaba se desconcentrando do que é mais importante que está acontecendo ali, né? O seu pedido, né, a intenção que está no seu coração, Deus conhece, né? Então, Uhum. assim, o mais importante é você se concentrar naquela celebração eucarística, né?
acreditar que ela vale, e ela vale sim, nesse período que a gente está vivendo. E, enfim, realmente, muitas vezes essa quantidade, até para quem está assistindo, né, Jéssica? A gente às vezes fica prestando atenção naqueles comentários, né? Às vezes nem a gente que comentou. Foca nisso. Pois é, A pois é. Eu curiosidade também. faz a gente ler. É isso mesmo. Muitas vezes eu também desativo os comentários, porque a gente se desconcentra mesmo, né? E as redes sociais, de uma forma geral, elas dão muito espaço para isso, independente das transmissões, né? As pessoas, às vezes, veem nas redes sociais espaço ali para opiniões, né? Para, enfim, demonstrarem suas visões de mundo. E muitas vezes, É, isso assim, cada um, é muito difícil a gente julgar, mas nós, enquanto cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente usa as nossas redes sociais, né? O Papa Francisco tem falado muito isso, que as redes sociais, a gente tem que ser cristão nas redes sociais também. A gente tem que ser coerente, né, com a nossa vida enquanto cristãos nas redes sociais. A gente não pode ser uma pessoa virtual e uma pessoa de verdade. Tem pessoas diferentes, né? Então, a missão de evangelizar nas redes sociais não é só do agente de PASCOM, do jornalista religioso, é de todos nós, né? Com certeza, a gente tem que mostrar na rede social. A rede social é um ambiente de evangelização não só para as paróquias, não, é para cada um de nós, né? Na mensagem desse ano, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco fala das boas histórias, né? Hoje a gente, hoje a gente vê tanta notícia ruim, né? Na televisão, no jornal impresso, a gente escuta no rádio. Por que não, nós, enquanto cristãos, não damos espaço para notícias boas, para coisas boas, exemplos bons que acontecem? Ó, tem muito. Só que não vende. porque o que atrai é aquele sensacionalismo, né? A pessoa quer saber, não quer saber das tragédias, mas é porque chama mais atenção. Infelizmente, hoje em dia é isso. E não vem dessas histórias boas. E a gente tem essa missão, né? Como cristão, igual você falou, de quando a gente receber essas notícias ruins, também não ficar propagando, entendeu? Não ficar divulgando. Divulgar só o que é positivo, porque a gente precisa disso hoje em dia, ainda mais agora, nesse momento, né? A gente não precisa de mais coisas ruins para a gente poder ficar lendo e Sem dúvida, Jéssica, sem dúvida. A gente, às vezes, uma pessoa que está ali, né, mexendo no celular despretensiosamente nas redes sociais, muitas vezes ela está passando por um momento difícil, né? E tudo que ela precisa ali é de uma palavra boa, né? Um exemplo bom, uma coisa que anime a vida dela, né? Que muitas vezes mude o rumo dos pensamentos dela. A gente tem um poder nas mãos que a gente não tem ideia, né? A gente lida com a vida das pessoas, né? E muitas vezes é nesse navegar despretensioso que a gente tem ali, é o espaço que a gente pode evangelizar e tocar no coração das pessoas, né? E sem elas perceberem. isso, é verdade. E falando sobre a fase de histórias positivas e tal, você também comentou que muitas coisas chegam também para a arquidiocese aí de notícias, vocês procuram. Como que é filtrar toda essa enxurrada de notícias e saber o que é relevante? Acho que tudo é relevante, dependendo do meio nosso, assim, para você postar, mas como filtrar o que você vai postar, o que você não vai postar? Como você vai postar isso também? Uhum. Olha, a gente tem o. Tem notícias que chegam até nós, que a gente vê por aí também, fora do nosso meio, e às vezes as pessoas cobram um posicionamento também. Como lidar com isso? Aí eu não vou postar sobre esse tema, porque é uma coisa meio polêmica, como que a igreja vai, como o Pascom também vai fazer, não, não vamos postar, vamos postar isso. A gente, enquanto, assim, no meu caso, né, enquanto assessoria de comunicação de uma arquidiocese, de uma igreja particular, as PASCONs, né, a gente tem que ter, nós, enquanto assim, profissionais, voluntários, enfim, a gente tem que ter a noção de que aquela rede social não é nossa, né? Ela não deve, ela Da não, paróquia. sim, sim, é de uma coisa muito maior do que a gente, é de uma instituição, né? A gente a gente não pode confundir as coisas. Ela Isso. não tem que a rede social da paróquia, da arquidiocese, do grupo sei lá, o grupo de oração,
enfim, o que seja, do movimento, da pastoral, aquela rede social não pode mostrar o que eu penso, né? É muito maior do que isso. A gente tem que respeitar a igreja a qual a gente pertence, né? As visões e as opiniões que são aí divulgadas pelas entidades, as instituições que têm essa função, né? No caso aqui, a Arquidiocese, por meio do arcebispo, a gente tem a CNBB a nível nacional e o Papa Francisco. Então a gente tem que, por mais que às vezes a gente não concorde com uma coisa ou outra, né, e ninguém tá pecando nisso, mas uma coisa é a gente não concordar, outra coisa é a gente usar a rede social para divulgar uma coisa que não pode, né? A gente tem que respeitar, existe uma hierarquia, né? A gente tem que respeitar, enfim, né? E ser coerente com aquilo que a nossa igreja diz. A gente tem que compactuar com aquilo que a nossa igreja diz. Sim, é correto. É, e essas informações tem hora que chegam que a gente fala também muito sobre as fake news, né? As notícias que se propagam aí, que falam sobre a igreja, sobre até local mesmo, a paróquia, aí uma pessoa comenta e viram igual, igual as redes sociais e propagam muito rápido. É, Ao meu ver, as fake news não são somente notícias falsas, né? Às vezes é o modo como você expressa uma verdade também. Você contorce um fato, então aquela coisa. Você contorce um fato, aumentando ali, quando vê, vira uma notícia, assim, muito absurda. é questão da fofoca, né? É o velho ditado popular. Como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Imagina no final. Imagina no final o que não sai. Pois é. Vocês tiveram que lidar com fake news, assim, muito aqui no Juiz de Fora, na região que vocês abrangem? E como vocês lidaram com isso? Ah, sim. A gente já teve que lidar com algumas situações, sim. O que vem mais assim na minha cabeça, mais assim imediatamente, foi quando disseram que um padre da nossa arquidiocese havia falecido, né? Na verdade, eles já mataram ele duas vezes. É o padre Pierre, todo mundo deve saber, né? Que Deus dê saúde para ele, viu? Porque, Amém. enfim, chegaram essas notícias e o engraçado é que essas notícias vão circulando, circulando e as pessoas, por mais que a gente alerte, o próprio Papa Francisco há 2 anos atrás, né, alertou sobre esse problema das fake news na mensagem dele para os dias das comunicações sociais, de tão grande que esse fenômeno, né, naquela época já tomava tamanho, né? Sim. E, e aí as pessoas, por mais que a gente alerte, as pessoas não procuram as fontes oficiais, né? A gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Que as fontes oficiais devem ser sempre, no caso, né, da nossa igreja, a arquidiocese ou a paróquia, né? Enfim, as pessoas têm que procurar, antes de sair divulgando, porque o nosso dedo é nervoso, a gente vê uma coisa na internet e a gente já quer sair compartilhando no Facebook, sair compartilhando no WhatsApp. Calma, vamos ver de onde que veio aquela informação. Né? Essa informação é de um site, é de uma pessoa confiável, né? Se não, antes de sair compartilhando, peraí, vamos procurar na internet, ver se isso é verdadeiro. Já recebi muitas coisas pelo WhatsApp, principalmente. Meus pais muitas vezes falam, nossa, Dani, eu ouvi falar isso daqui. Não, isso é mentira. Mentira. Muita coisa chega, nossa, pelo WhatsApp, então. O próprio WhatsApp empresa, né, tem diminuído aí um pouco essas possibilidades de expansão das fake news, deixando menores aí as possibilidades de compartilhamento de informações em massa, né? Mas isso depende muito de cada um, não adianta o WhatsApp fazer isso se cada um não fizer a sua parte, né? Tem que Então, fazer. sim, todos nós, seja em qual rede social for, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, né? Porque aquilo pode ser uma parte da verdade, aquilo pode ser completa mentira, e isso, gente, acaba com a vida das pessoas. Tem gente que sai muito prejudicada com essas situações. Eu já vi casos, né, de que pessoas foram linchadas por mentiras que espalharam sobre ela, né? Então, isso é muito, muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade no uso das nossas redes sociais, né? Uhum. E, inclusive, você falou do Dia das Comunicações, o Papa fala muito isso também, né?
a gente a missão de transmitir a humanidade, a verdade nas redes, assim. Sempre. E sempre, né? A gente pode estar propagando os fake news. E comecei a live com o hino do Sínodo, eu tava prestando atenção na letra dele, que eu acho ele lindo, né? E eu vejo quanto ele encaixa nisso, sabe? Em você evangelizar, entendeu? E essa verdade, e linkando muito com o que eu falei que a gente vive hoje em dia, o quanto que a, nós agora estamos proclamando o evangelho realmente pelas ruas e sobre os telhados, né? E É. eu vi muito isso porque nós tivemos agora uma procissão. A gente saiu com o carro com o Santíssimo e estava tocando o hino do Sínodo. E o que a gente viu das pessoas nas ruas, né, nas janelas das casas, esperando ele passar, e a participação de todo mundo, sabe? Eu falo que isso me emociona muito, porque a gente vê o trabalho que está dando, a gente vê o momento que a gente está passando, e vê, igual o Padre Everaldo também fala muito, a igreja vazia. Você ter que fazer uma homilia para uma câmera, quanto a gente está se adaptando a esse momento. E a gente não está sozinho, sabe? Porque a gente, quando a gente saiu na rua, a gente viu a quantidade de pessoas que está ali na casa assistindo a transmissão, está acompanhando, manda mensagem depois dizendo, olha, agradecendo o trabalho das Pascons, entendeu? Porque eles estão conseguindo rezar, eles estão conseguindo acompanhar uma programação durante a semana que a gente tem, entendeu? E não só aqui, mas gente de outra cidade já manda mensagem. O Padre Everaldo mesmo disse que outro país também estão assistindo as transmissões. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que passo com um dia, que eu comecei assim, leiga, ainda sou, né? Mas assim, a importância. E é meio que, eu não sei dizer muito, essa responsabilidade que cai. E o nível de formação que a gente tem que ter, o que você indicaria? Porque, igual, a gente que não tem uma formação em jornalismo ou em rádio, e cair de paraquedas, você falou, muitas passaram, muitas pessoas caem de paraquedas nesse meio. Como que a gente lida com isso? Onde a gente vai, a gente corre? Então, realmente foram muitas as pessoas, né, como você disse, que da boa vontade, e isso é muito importante, eu acho que até o mais importante do que a própria formação, é a boa vontade que muitas pessoas têm de, nesse período de pandemia, levar, né, a missa, levar a palavra do padre, a palavra de uma pastoral, a palavra da própria Pascom, né, a palavra de outras pessoas, né, assim, é, como a própria Paróquia Santa Terezinha tem trazido temas os mais variados aqui para todo mundo, né, durante a semana inteira, né? Enfim, a boa vontade dos voluntários, dos agentes da PASCOM é o mais importante, né? Mas sim, realmente a formação, tem certos cuidados que têm que ser tomados, né? É, a arquidiocese, né? A comunicação da arquidiocese está aí para apoiar nesse sentido sempre, né? E a PASCOM Brasil, ela no site da PASCOM Brasil tem vários documentos que as PASCONs, né, as pessoas que estão chegando aí agora, que não sabem muito bem como agir, tem aí vários documentos que elas podem se basear para começar o seu trabalho, né? Mas, acima de tudo, o que todo mundo tem que ter é responsabilidade, né? O que a gente estava falando desde o início, a responsabilidade enquanto cristão, né? É de colocar a mão na consciência e dizer, essa informação deve ser veiculada desta maneira ou daquela, né? A gente tem que tomar muito cuidado e a primeira característica do agente da PASCOM, do profissional, é isso, é o bom senso. Né? Isso deve ser divulgado dessa maneira, é procurar as fontes corretas das informações para evitar as fake news. Imagina só, né, um veículo oficial, né, por descuido, né, divulgar aí alguma coisa falsa ou errada, com alguma informação errada, né? A presença do padre para dar um apoio também é muito importante e eu acredito que grande parte, se não todos os sacerdotes, estão ali para apoiar, né? Porque eles estão precisando de nós nesse momento, né? E para chegar na casa das pessoas, né?
Você estava dizendo da emoção que você sentiu ao ver as pessoas recebendo, né, assim, vendo o carro do Santíssimo passar. Eu vivi esse ano, compartilhando aqui rapidinho uma experiência, uma das Semanas Santas mais, assim, emocionantes da minha vida. É, a Semana Santa é a semana maior para todos nós, são momentos muito marcantes, né, que a gente vive e vê as igrejas vazias, né, e ao mesmo tempo vê a fé das pessoas. Eu vi pessoas, como você disse, nas ruas, acompanhando as procissões, os cortejos, né, melhor dizendo, com as imagens. É assim, é emocionante, as pessoas de joelhos na rua, sabe? Isso toca a gente de uma maneira e eu acho que a fé dessas pessoas, e até de pessoas que às vezes nem davam tanta importância para a Semana Santa ou para outras festas, fez aumentar. Né? A pandemia, claro, trouxe muitas coisas ruins, tirou muitas vidas de todos nós, mas também veio com essa coisa boa, né? A gente está sentindo falta de estar presencialmente com as pessoas, de poder abraçar, de poder beijar, porque a gente não está podendo fazer isso com ninguém praticamente. Isso. E, e também a importância de estar na missa, de poder acompanhar presencialmente, né, o mistério, né, que é a Santa Missa. Então, essa pandemia trouxe isso, pelo menos, para a gente poder valorizar mais a nossa fé e a forma como a gente demonstra essa fé, né? Realmente foi, é muito lindo. E a fé que a gente vê que realmente existe, né? E nesse momento eu acho que ela cresceu, você falou, cresceu muito, aumentou muito. E você vê muito. E outra coisa também que eu acho interessante comentar é que, igual você falou, as pessoas, muitas pessoas, às vezes, você vê que vai na missa, mas assim, não vivencia aquele momento, entendeu? E o fato de nós agora estarmos via redes sociais, transmitindo as missas, você vê que as pessoas realmente estão vivendo aquilo, entendeu? Elas estão sentindo falta, elas agora estão dando muito mais importância, entendeu? Elas veem quanto é importante você ter fé nesse momento. Não só agora, mas em todos. Quanto faz falta, entendeu? E eu ouço muito disso as pessoas falando. Eu sinto falta de estar na igreja, eu sinto falta, mas ao mesmo tempo agora, assim, nesse momento, eu vejo que não é só a igreja física que importa, assim, entre aspas, né? Não importa onde eu esteja, eu posso acompanhar uma missa de onde eu estiver. Então, assim, a fé transpõe isso, né? Com certeza. Nós somos igreja, né, Jéssica? A gente é igreja doméstica, a gente é igreja nas redes sociais, a gente é igreja onde a gente estiver. Se a gente agir como cristãos, nós Uhum. somos igreja onde a gente estiver, né? A gente está vivendo a semana dos leigos, né, dentro do mês vocacional, e claro, os agentes da Pascom aí estão dentro desse grupo. E a gente tem que ser igreja onde a igreja não vai, né? E é isso que hoje, né, as redes sociais, as PASCONs, as paróquias estão fazendo, levando a igreja para as pessoas, porque as pessoas não podem estar fisicamente dentro da igreja. E isso, assim, eu acho que é um caminho sem volta no bom sentido. Né? Muitas vezes a pastoral da comunicação não era a pastoral mais valorizada dentro da paróquia. Né? É lógico que as outras pastorais são tão importantes quanto, né? Todas, Mas hoje a gente está vendo que sem a pastoral da comunicação, isso não estaria acontecendo. As pessoas não poderiam assistir às missas, participar das missas verdadeiramente, né? Então, se Deus quiser, é um caminho sem volta. A gente vai ser mais valorizado e sempre com mais formação, aprendendo, né? Como você bem disse, a gente teve que aprender na marra a fazer muitas coisas. Pois realmente, é, como que a gente lidar com isso e chegar da melhor maneira nas casas das pessoas. e aí as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, né? Porque muitas vezes é uma câmera que cai. A gente passou por alguns apertos no começo. Aí você poderia dar umas coisas assim, mas é compreensível. Ah, não é aprendendo, é fazendo que a gente aprende, né? Poucas pessoas entendem, sabe? As pessoas depois falam, não, tava ruim, mas assim, o som deu problema, mas tudo bem, é começo. Então, assim, graças a Deus as pessoas entendem também. A gente Ah, aprende não. depois melhor. Pois é, pois é. E aí a gente tem que ver como que vai ser daqui para frente também, né? É uma coisa que tem sido discutida até dentro da PASCOM. E agora, né? As missas estão voltando aos poucos. Assim, as igrejas estão recebendo ainda
aqui em Juiz de Fora, né, no caso, 30%, né, somente dos assentos são possíveis, né, de serem Sim. ocupados pelas pessoas. E mesmo assim a Pascom está ali, está levando a missa, né, está levando as formações, enfim, para as pessoas que estão em casa, porque são muitas as pessoas, principalmente do grupo de risco, que ainda devem permanecer em casa até as coisas melhorarem mais um pouco, né? Então a gente tem que pensar também no futuro, os aprendizados que a gente teve hoje, para o amanhã ser ainda melhor, para que a gente leve com mais qualidade, né, essas informações, essas missas mesmo até para as pessoas. E eu acredito, nós comentamos muito entre nós na Pascom que é, essa nova fase, mesmo que se Deus quiser acabe logo de pandemia, e isso vai continuar, essas transmissões, porque as pessoas não só as pessoas vão vir para a igreja, lógico, mas quem não pode, por motivo de saúde, ou porque não mora no local, mas acompanha, entendeu? Eu tenho uma avó que é devota de Santa Teresinha e mora em São Paulo, então ela acompanha tudo, entendeu? E para as pessoas que não vão conseguir também assistir, sabe? Porque eles vão continuar com a transmissão, posso continuar acompanhando uma precisão, alguma coisa. Só, como você falou, infelizmente a situação não é boa, mas assim, vem acrescentar por um lado, entendeu? E o que a gente tem notado, assim, a gente tem muitas emissoras católicas que levam e levam até bastante tempo, né, a Santa Missa para a casa das pessoas, mas a gente vê também que o diferencial que está trazendo esse tempo de pandemia é que as pessoas têm, aquele padre, é aquela igreja que elas têm um carinho maior ali É, perto, né? Isso isso. faz com que elas valorizem a sua paróquia, o seu padre, né? E até valorizem tanto que quando tudo voltar ao normal, e se Deus quiser vai voltar, vai valorizar mais, vai frequentar mais, vai ajudar mais, né? Se dispor a ajudar, porque a igreja precisa de muitas pessoas, né? A messe é grande, os operários são poucos, né, Jéssica? E, enfim, a gente espera que a partir disso, depois que tudo isso passar, as paróquias, os padres, aquele que está ali do lado, que muitas vezes a gente não valorizava, que sejam mais valorizados, até pelo empenho que todos estão tendo, né, para levar diariamente as missas, as formações, as entrevistas para a casa das pessoas. Uhum. É mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar para nós, a gente do PASCOM, que estão passando por esse momento, essa aprendizagem, uma pessoa mais experiente na área? Ah, meu Deus, quem sou eu? Olha, Jéssica, o que eu tenho, na verdade, assim, é parabenizar, sabe? Porque o que eu tenho visto é superação, criatividade, sabe? A gente tenta ajudar do jeito que a gente pode, principalmente ajudando nas divulgações mesmo das atividades que estão sendo realizadas, mas a gente tem que bater palmas para os agentes da PASCOM, ou para os jornalistas, enfim, que trabalham em algumas paróquias, né? Porque, assim, tá muito bonito de se ver, entendeu? Em momento nenhum as paróquias de Juiz de Fora deixaram um povo sem opção, sabe? Isso é muito bonito. Então, a gente tem que bater palma para vocês e ajudar, né, no que a gente puder, né, na nossa limitação também, porque o trabalho é muito, a gente sabe disso, e a gente valoriza demais, né? Valoriza muito. Eu falo que é um trabalho, muito trabalho, igual você disse, às vezes você passa um sufoco, mas no final é gratificante. Você vê, você vê uma missa que correu tudo bem, as pessoas agradecendo, elogiando. Então, assim, enquanto a gente cresce também depois, né? Como pastor, como pessoa também dentro desse meio. Então, assim, é muito bonito. Sim, não, e são dois pontos, assim. Um é que nesse tempo de pandemia, os agentes da PASCOM se colocaram em risco, inclusive. Enquanto a maioria das pessoas estavam em casa, né, essas pessoas, esses voluntários, se dispuseram a ir às igrejas, a sair de casa, enquanto estava todo mundo com medo dentro de casa para levar essas missas para Uhum. dentro da casa de cada um, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito valorizada. É a pessoa que se colocou em risco, né, que se realmente se entregou para que Jesus pudesse entrar na casa de cada um, né? E o segundo ponto, e que eu também vivi durante a pandemia, ou muitas vezes eu pude estar presente para registrar algumas celebrações, eu me senti muito honrada de poder estar ali, enquanto muitas pessoas estavam sedentas ali da Eucaristia, principalmente, de poderem estar ali presencialmente, eu pude estar ali, né? Então, isso também me fez, enquanto pessoa, enquanto cristã, e também enquanto jornalista, valorizar
a minha presença ali, né, na missa, de poder receber o corpo de Cristo, né, em nome talvez de tantas pessoas que gostariam de estar ali. Gostariam de estar ali. E sentiram falta também desse momento, né? Muito. Mas é isso que a gente faz, é comunicação, a gente daí, graças a Deus, conseguindo levar isso para todas as pessoas, até agradecer. Agradecer também a Arquidiocese, que também, como você falou, propõe assim, momentos de retiro, onde eu aprendi muito no último que teve. A gente foi assim, não só que a questão técnica que teve, a questão de mídias sociais, Instagram e tal, mas nós também, sabe? A gente vê o quanto aquilo a gente pode chegar às pessoas e tudo mais, assim, vou até agradecer mesmo. Ah, que E bom. agradecer que hoje se dispôs a ter um tempo para conversar, para falar sobre a nossa área, sobre a comunicação dentro da igreja. Ah, que é isso. Eu me senti muito honrada, viu, com o convite. Muito mesmo. Peço até desculpas aqui se eu falei demais ou falei de menos. Aqui, das duas nervosas, foi super compreensível. Enfim, muito obrigada mesmo por terem lembrado de mim. E queria mais uma vez parabenizar a Paróquia Santa Terezinha, que o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, levando conteúdo de qualidade, muita coisa boa, né, para as pessoas, todos os dias, né? Dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Dá E muito assim, trabalho. é... então, assim, parabéns para vocês, porque realmente a gente tem que bater palma para vocês, o trabalho da Páscoa da Paróquia Santa Terezinha, o Padre Everaldo também. Parabéns para vocês, porque está muito bom. É um trabalho feito com qualidade, com dedicação. A gente percebe isso, né? O carinho, o amor com que vocês fazem as coisas. Então, foi uma honra para mim participar desse momento, contribuir um pouquinho aqui que eu pude, né? E, enfim, tô às ordens. Muito obrigada, Piano, também por tudo, tá? Um beijo para você, um beijo para as pessoas que acompanharam a nossa live aqui. Estavam comentando, eu estava conseguindo acompanhar alguns comentários aqui também, de pessoas da Pascom também, não são nossas, mas de outras Pascons aqui, que também sentem um sufoco Sabem da nossa dor. na nossa dor. Então, assim, a gente compreende todo mundo, compreende vocês também. A gente se dispõe, né? Caso alguém precisar de alguma coisa, contatem a Daniela da Diocese. Sim! Então, tá bom, né? Isso, a Muito gente. obrigada, tá? Que isso, Jéssica, eu agradeço Coração. muito. Que isso, eu que agradeço. E como você disse, me coloco à disposição aí de quem, enfim, acompanhou a gente um pouquinho, no que eu puder contribuir, né, seja paróquias, movimentos pastorais, eu estou à disposição. E não somente eu, mas o Elias, a Mona Lisa, que trabalham comigo, a gente está sempre às ordens para ajudar no que a gente puder, né, dentro das nossas limitações. Enfim, a gente está às ordens, é só procurar a gente pelas redes sociais da Arquidiocese, repetindo, o Instagram, Arquidiocese JF, o Facebook, Arquidiocese Juiz de Fora. Nós temos também no nosso site um formulário que as pessoas podem preencher para entrar em contato diretamente conosco por e-mail, né? Então, a gente tem um WhatsApp também lá no nosso Facebook, se você quiser tem lá um botãozinho que vai direto para o WhatsApp da assessoria, a gente responde sempre também com o mais rápido que a gente puder. Então é só procurarem a gente está à disposição. Mais uma vez, obrigada por todo mundo que acompanhou, que teve paciência aí, carinho com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tá, obrigada, tá, Daniela? Uma boa noite para você aí, tá? Boa noite. Fiquem com Deus todos. Tchau. Tchau, tchau.